Sidney Ferreira passou 20 anos a bordo dos aviões da Varig em rotas internacionais. Ele rodou o planeta. Ligou para mim um dia, já me impressionou pelo timbre de voz. Olha, você dá curso de dublagem, eu quero fazer dublagem. É mesmo? Pela sua voz, tudo bem. O que você faz? Sou comissário de bordo. Aí eu fiz assim, você é comissário de bordo, vive num avião para lá e para cá e quer fazer o que quero sim. Não, é bobagem, não venha porque você vai gastar dinheiro. Mas eu quero fazer. Eu não vou me estender, não. Ele insistiu tanto, eu falei, não é possível. Ou ele é maluco, ou realmente quer aprender isso. Entramos em contato. Veio até mim, era presencial. E aí eu deixo para você contar. Márcio, primeiro uma honra, uma alegria estar aqui participando do podcast. E essa história, primeiro quando eu ouvi, você deve lembrar, eu falei, o Batman, quando você atendeu o telefone. E eu me lembro de uma coisa que você falou, sempre muito correto nas suas colocações, né? Você disse assim, Sidney, você pode até fazer o curso, mas você não vai poder dublar, porque você não tem o registro de ator. Ah, esqueci desse detalhe. Eu disse, mas eu quero fazer assim mesmo. Eu fui fazer o registro, fui fazer o curso de ator, sei lá, acho que 2, 3 anos depois, quando a Varig já estava mal das pernas, aquela história toda, para seguir na carreira, né? E aí começaram a aparecer os trabalhos. Depois do curso de dublagem, você abriu o curso de locução, que eu fiz também, fui da primeira turma do curso de locução. Você é da primeira turma. Exatamente. E surgiu a oportunidade de um grande mercado no Rio de Janeiro, estava entrando no Rio de Janeiro, e você me deu a oportunidade de fazer um teste, e eu fiquei fazendo rádio e televisão, chamados rádio e televisão. Me dá a primazia de contar essa história. Ele tinha feito o curso, e quando um aluno de um talento como o dele fica pronto, dá uma angústia que eu quero muito que as portas se abram para o trabalho. Meu celular toca Amaury, uma pessoa muito querida, diretor, jornalista, produtor da Rádio MEC AM. Ligou para mim e disse assim, você tem algum aluno pronto para assumir uma vaga aqui na Rádio AM? Eu falei, tenho, claro que tenho. Você pode mandar ele ligar para mim? Amaury, qual é a urgência dessa vaga para ontem? Falei, Sidney, onde é que você está? Conta você, Sidney. Eu estava descendo Alta Boa Vista, porque aquelas alturas eu já tinha perdido a expectativa de conseguir alguma coisa em rádio. As portas estavam fechadas na época e tal, para trabalhar com a voz. Então, 2 filhos pequenos para criar, desempregado da Varig, quando a Varig faliu em 2006. E aí eu estava procurando emprego, e eu estava vindo de uma entrevista na Barra da Tijuca para uma empresa de seguros de viagem. Eu ia trabalhar de plantão, precisava de ser bilíngue e tal. Mas aí o salário era muito pouco mesmo, era um abuso mesmo. E eu falei, quando eu fui entrevistado, eu falei, olha, eu estou precisando do emprego e tal, mas o que vocês pagam é muito pouco, viu? Mas eu estou precisando, eu me adequo a isso e tal. Lógico que eu não consegui a vaga falando isso, né? Eu não consegui a vaga. Aí eu vinha descendo ao da Boa Vista, o Márcio me liga. E, Sidney, olha isso, tem você já está trabalhando? Eu falei, não, Márcio, estou vindo de uma entrevista agora, mas não consegui nada até agora. Olha, para trabalhar na Rádio MEC AM, você pode amanhã, 10 horas, estar lá na Rádio MEC, na Praça da República, para falar com a Amaury Santos. E eu falei assim, posso, claro, e tal. E aí desliguei, fiquei dando soco no volante, rapaz, uma animação, colocando na Rádio MEC para ouvir. E, sim. Não, segue. E aí eu fiquei encantado assim com aquela possibilidade, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, puxa, podia ser para MEC FM, né? Mas era MEC FM, já estava bom demais. Aí posso contar quando eu cheguei lá para falar com a Amaury? Sim, pode contar, mas eu só quero lembrar que você dando soco no volante, sim, lembra a mim mesmo quando eu fui selecionado para integrar o elenco de pessoas para fazer estágio na Everest Richards. Eu me lembro do filme A Procura da Felicidade, que Will Smith, procurando emprego, dormindo mal em pensões horrorosas, e ele recebe uma ligação, olha, a vaga é sua, e ele sai no meio da multidão batendo palma, e você dando soco no volante. É verdade. Esse filme é maravilhoso, aliás, né, com o Will Smith. E aí eu cheguei lá, procurei o Amaury, sentei para conversar com ele. Ele era o coordenador da MEC AM à época. E aí conversamos quase 2 horas, basicamente sobre você. Ele falando da amizade com você, contando histórias, e eu contando histórias do curso que eu tinha feito. A gente riu muito daquelas experiências todas, daquele convívio todo. E aí ele se levanta e diz, bom, Sidney, vamos aqui agora falar com o Marcelo Brissac,
porque a vaga é para a MEC FM, ele é o coordenador da MEC FM. Eu não acreditei. Parece enredo de filme isso. Eu não acreditei. Aí eu fui lá falar com o Marcelo fiquei uma meia hora só, mais ou menos assim. E eu achei que eu não tinha ido bem, porque o Marcelo nem me pediu para gravar um teste, né? A Rádio MEC, extremamente segmentada, música clássica, né? Agora que está abrindo mais para o jazz e tal. Mas, quer dizer, eu quero fazer aqui justiça, né? Sempre teve programas de jazz maravilhosos. Nosso querido J. Carlos, né? Que trabalhou com você na JB, na Rádio JB. O Nelson Tolipan, Sim. grande nome também do jazz. Mas, assim, espaço de ter um programa diário, né? Como é o Jazz Livre e tal, e a gente está cobrindo eventos, como vamos agora para Rio das Ostras. Mas eu comecei a conversar com o Marcelo, e o Marcelo me deu alguns nomes para ler, eu li aqueles nomes ali, e ele falou, olha, Sidney, tá bom, tem algumas coisas que você errou, mas é natural, e agora você aguarda, porque eu ainda vou entrevistar outras pessoas, e assim que eu tiver uma resposta, eu te digo, né? Mas eu gostei de você e tal, e aí, tá bom. Saí dali, eu falei, poxa, ele não gravou nada comigo, acho que não foi bem a coisa, né? Mas, enfim, passou um tempo e eu trabalhava nessa época em eventos, fazendo eventos para levar algum dinheiro para casa, estava desempregado, né? Ficar de 7 da manhã às 7 da noite, aquela coisa de terno e gravata, posso ajudar, né? Em congresso, aquela coisa e tal. Um dia eu estava no Hotel Novo Mundo, que agora é aqui o bar do Zeca, né? E eu estava lá num evento da ANAC, olha que coisa, Agência Nacional de Aviação Civil. E aí toca o meu celular, a Gol já tinha comprado a Varig. Tinha havido aquele leilão, e eles estavam querendo contratar ex-comissários da Varig para voar na Gol, com uma primeira turma de ex-comissários da Varig. Estavam contratando quem tinha interesse para fazer provas para ser selecionado. Aí, para encurtar a história, como você me pediu, foram 438 selecionados para fazer uma turma de 38. Eu fui para São Paulo, eu fiquei na turma dos 38. Ou seja, eu estava com o pé já de novo na aviação. E aí eu fiz lá o curso de 15 dias, fiquei lá residindo na casa de um amigo meu, Jorge Bernardino, a quem eu muito agradeço por ter me acolhido na casa dele. Fiquei lá na casa dele e aí fiz o curso. No dia da prova final, fiz a prova final, na sexta-feira. Na segunda-feira nós íamos pegar a escala de voo. Já estava com mala, com uniforme, tudo separado. E aí o Marcelo Brissac me liga às 7 da noite. Ele diz assim, aí, Cid, como é que estão as coisas? Eu falei, Marcelo, eu tinha avisado a ele que eu tinha esse processo da Varig, tinha ligado para ele, para saber se tinha dado algum andamento. Ele falou, por enquanto não. Aí ele me diz, aí, o que você quer? Você quer trabalhar na Rádio MEC ou na Varig? Eu falei assim, Marcelo, eu queria muito trabalhar na Rádio MEC, mas você disse que o processo aí é lento, eu estou aqui, segunda-feira eu vou pegar a escala de voo. E aí, o que está faltando aí? Aí ele me disse assim, está faltando você fazer o exame médico para começar a trabalhar. Essa foi a frase que ele disse. Meu Deus do céu, é de arrepiar. É verdade. E não acabou, não. Eu confesso o que eu fiz quando ele me disse, estou na Rádio MEC FM. E nem por um momento eu tinha passado com ele. Vamos dar uma leitura nos nomes das músicas clássicas, dos compositores. São um monte de nomes em alemão, em inglês, em francês, em italiano. Eu não tenho nenhuma vergonha de comentar isso. Sidney, eu vou ligar para você, eu vou ficar te ouvindo. Se eu perceber algum nome que não saiu, eu vou te ligar na hora e vice-versa. Você, no microfone, tem um nome, me liga. E assim e assim foi. Ele ligava para mim, como é que se fala isso? É assim. É verdade. Foi de uma grande ajuda para mim, sem dúvida nenhuma, porque eram nomes assim, cabeludos, né? Aquela coisa que tinha nome ali que eu não sabia nem por onde começar, né? Um monte de consoante, depois você vai pegando, né? Russo, tcheco, enfim. E aí eu falo da sua inteligência que é exagerada, porque não é fácil pegar esses nomes, não. E você pegou rápido. Você pegou muito rápido. Agora, esse processo, só falar um pouquinho desse processo que você falou dos aviões que eu ficava estudando, e foi um processo, era muito divertido também para mim, né, esse treinamento. Era uma coisa que, quando você gosta, né, Márcio? Acho que aquilo que você faz, por exemplo, eu aprendi o inglês em curso, né? Mas eu aprendi o espanhol por gostar do idioma. A gente viajava para muitos países de língua espanhola, né? México, Peru, Chile, Argentina, Espanha. E eu gostava do idioma, então eu aprendi, eu me interessava, eu assistia filmes em espanhol, e o que eu não entendia eu anotava, perguntava.
Então, o trabalho de locução, o trabalho de narração sempre foi muito divertido para mim e, portanto, fácil, né? Para assimilar. Fizemos uma radionovela para a Rádio 93 e o narrador era você. Nunca tive dúvida do quanto você é um narrador. Já que falei isso, você, com essa sua estrada que tem um holofote mais forte do que qualquer um holofote de Deus no caminho, você conseguiu uma chance numa das mais importantes empresas de dublagem. Pronto, você estava dentro da Som de Veracruz. Isso. E aí você começou a falar comigo, olha, eu estou começando a gravar aqui uns documentários, e aquilo que todo mundo sonha, isso toda hora chega para mim, Sidney, olha, eu quero dublar, como é que eu faço? Tem que fazer teatro, etc. A dublagem estava ali na sua mão e você disse assim, não, eu quero outra coisa. Me diga como é que você fez isso e por quê? Não, na verdade, não é que eu queria outra coisa. A dublagem, eu tenho plena consciência e tenho um respeito enorme por trabalho de profissionais como você, que estão lá no topo da dublagem. Obrigado, muito obrigado. Então, eu respeito muito isso. A questão da sincronicidade e a questão do trabalho de interpretação, né? Então, isso, para mim, sempre foi muito uma coisa de um grande desafio, né? E que demandava dedicação maior ainda do que eu, e eu não estava tendo tempo à ocasião já, porque eu já trabalhava com audiolivros também. E é um mercado que está crescendo muito, e aí isso foi demandando um tempo, né, para fazer as gravações em casa e ir nas produtoras eventualmente. Eu diria, Sidney, que você atirou no que viu e acertou o que não viu. Você acertou o que não viu. Porque se você tivesse se dedicado à dublagem, você não estaria fazendo narração de audiolivro da maneira como você faz, com a constância que você faz. Por uma razão muito simples, e isso eu explico a você. Um dublador novo recebe um papelzinho para fazer um motorista de praça. Chegamos, deu $2,30. Pronto, o diretor disse, acabou. De tarde você recebe um outro papel. Você já é o maître que fala assim, pois não, a sua mesa está aqui. Obrigado, Sidney, vai embora. À noite, um outro estúdio te escala para você fazer um atendente num hotel. Hotel tal, as suas ordens. Vou verificar um momento, senhor. Se o Sidney aceitasse trabalhar na dublagem, que era o que ele queria, e ele ama dublagem, ele não conseguiria. Mas o medo, não medo, mas talvez uma prudência impediu que ele fizesse a dublagem como dublador mesmo, e ele faz as dublagens de documentários e grava audiolivros, que demandam um tempo enorme. É verdade. Então você acertou até sem querer. Mas que é um grande prazer também, Márcio. Eu tenho também essa felicidade de gravar audiolivros que tem a ver com o que eu acredito, coisas que eu acredito. Não que eu peça, e nem que as pessoas, mas, por exemplo, livros da linha de, por exemplo, Eckhart Tolle, O Poder do Agora, que é um grande filósofo também, que eu gosto muito, e outros nomes nessa linha, né? Então, Eduardo Galeano, né, o livro dos abraços. Então, esses livros vêm para mim e eu agradeço demais poder fazer esse trabalho, que vai ficar perpetuado aí como audiolivro, né? As pessoas vão ouvir. Sim. Eu sou a voz do Eduardo Galeano, sou a voz do Eckhart Tolle, para quem não pode ler esse livro, né? Ou não tem tempo. E aí, a questão do... Eu agradeço muito ao Peterson também, que acreditou no meu trabalho, né? Peterson Adriano, lá da Som de Veracruz, e que hoje eu faço, né? O versão brasileira, Som de Veracruz, né? Como é que é, Sidney? Sem abusar, como é que é a sua apresentação? A minha a minha é. Eu vou acabar de fazer a minha, você faz a sua em seguida, tá bem? Versão brasileira, Herbert Richards. Maravilhoso, não tem como comparar mais. Aí fica até difícil. Mas eu procuro fazer, sabe como? Como eles estão fazendo muitas novelas agora, novelas turcas, né? seriados, né? Para TV fechada, né?
Então eu procuro fazer a leitura de acordo com o ritmo da novela. Sim. Então, por exemplo, tem uma novela agora, posso falar o nome? Sim. De Repente Paz. Eu falei, como é que eu vou falar isso, né? De Repente Paz é o nome. E aí eu procurei saber, é uma novela engraçada e tal, então eu faço assim, De Repente Paz, versão brasileira, som de Veracruz. Bom. Então é uma coisa mais alegre. Agora, se você pega uma coisa mais pesada, né? Versão brasileira, som de Veracruz. Aí joga para baixo. Isso aprendi com você também, né? Porque eu já passei algumas vergonhas de chegar no estúdio, sempre naquela correria, aquela lista de filmes. Por acaso, reticência. O que é comédia? Os operadores também não sabem. Por acaso, comédia, é drama. E aí, por acaso, versão brasileira, Herbert Richards. Daí eu vejo o filme, um tempo depois, um filme de suspense pesado. Eu todo alegrinha em cima, por acaso, e a música... Meu Deus, estava errado, eu tinha que regravar isso. Mas não tinha como, né? Não tinha. Ô, Sidney, eu sou um apaixonado por aviação. Eu queria ser comissário de bordo da Real Aerovias, que depois virou Varig, em Belo Horizonte. Eu queria voar dentro do DC-3, que é o grande sonho da minha vida, ter uma réplica de um DC-3, que é um avião da Segunda Guerra Mundial. Fui todo feliz quando eu voltei do Canal de Suez. Quero ser... Não, o inglês já estava bem melhor, quero ser comissário de bordo. Quando eu cheguei à companhia, fui atendido. Eu gostaria de fazer uma inscrição para ser comissário de bordo. Eu estava em pé, aí a pessoa disse assim, mas você não vai poder ser comissário. Por quê? Porque você é muito alto. Ué. O teto do avião é baixo. Ah, verdade, o DC-3 era baixinho. Para você não... Falei, não brinca, eu não entro na profissão porque eu não tinha só o DC-3, tinha outro. Mas a regra permaneceu, que tinha o Convair, tinha o Vicon, tinham outros aviões que dava para ficar em pé. Mas a resposta dela ali para mim, ou dele, eu não me lembro quem, você não pode. Eu sou um apaixonado por aviação. E você deve ter 200 histórias, eu espero nesse tempo ter o máximo de histórias aqui. Posso começar contando a história, como é que eu entrei na Varig? Já que você falou que você sempre quis ser comissário, olha que história interessante. Eu trabalhava na Tintas Ipiranga, era técnico químico, e aí eu estava terminando o meu inglês de 8 anos, né? Então eu estava com o inglês bem afiado. Aí o colega que trabalhava comigo, era técnico químico, também falou assim, Sidney, por que você não faz a prova para a Varig, para comissário de bordo? Eu, Márcio, nem sabia o que fazia um comissário de bordo. Eu nunca tinha entrado no avião. E aí eu disse, comissário de bordo, minha irmã está fazendo, você está com inglês bom, vai fazer. E ele insistiu naquele negócio, eu peguei um dia, fui lá na Varig, no RH da Varig, que era na Urca, prédio do RH da Varig, e aí eu fui lá. Mas a gente trabalhava de calça jeans, camiseta, né, com jaleco. Eu cheguei lá, todo mundo arrumado, as meninas aliadas, com vestido longo, e os caras de terno e gravata. Eu falei, isso aqui não é para mim, não. Eu já fui chegando e comecei a ouvir os comentários. A Varig era um status. Era. Um status. E aí os comentários eram assim, olha, o camarada disse que acabou a senha, para eu voltar amanhã para pegar a senha de novo, porque agora eu moro em Volta Redonda. Aí o outro, eu que sou de Minas, estou na casa da minha tia, como é que eu vou fazer ficar amanhã? Todo mundo ali tinha ficado sem senha. As pessoas estavam ali na calçada porque não tinham conseguido senha. E aí eu falei assim, eu vou embora, isso aqui está muito, todo mundo maquiado, aquela coisa toda. Eu fui andando e o muro da grade era aqueles ferros assim, então você via lá dentro, né? E eu passei pelo portãozinho de entrada, o porteiro estava entrando. E aí o porteiro estava entrando e falou, amigo, por favor. Ele se virou para mim, eu falei assim, como é que é essa história aí para comissário de bordo, tem que pegar senha, como é que é isso? Ele olhou para mim, Márcio, de cima e embaixo assim, meteu a mão no bolso do jaleco dele, pegou um papel e disse assim, amanhã, 9 horas da manhã, de terno e gravata para fazer a prova de inglês. Eu não acredito. Me deu a senha, juro por Deus. E aí eu saí de lá, eu não tinha terno. Cheguei lá na Ipiranga, conversei com um amigo meu, voltei para lá, né? E ele morava na Pavuna, ele era mais ou menos meu corpo. Eu falei, Cid, eu tenho terno, eu te empresto. Fui lá para Pavuna, na casa dele, o Ives, que era engenheiro químico. E aí ele me emprestou o terno, voltei para casa com o terno. No dia seguinte estava eu lá, tudo escondido numa bolsa, porque na Ipiranga não podiam saber, né? Então eu cheguei lá, bati o cartão e saí. Tinha que estar 9 horas lá.
inventei uma história, cheguei lá na portaria da Varig e pedi o rapaz onde é que eu podia trocar de roupa na portaria, aí ele me ajudou lá, eu fui pro banheiro, troquei de roupa, saí tudo arrumadinho, tudo terno e gravata, e aí a prova era eliminatória, a primeira prova era de inglês já, eu fui o penúltimo a entrar, e cada um que saía já saía com uma história, eu fui aprovado, parabéns, aí ela falou que a minha pele não tá boa, para eu fazer um tratamento de pele, eu falei, é prova de inglês ou é tratamento de pele, é prova de beleza isso. E eu naquela época eu já usava cabelo, nunca foi muito bom, mas eu fazia assim no cabelo só, né, eu falei, com esse cabelo que eu tô aqui eu não vou passar mesmo, né. Quando chegou minha vez, Márcio, eu era o penúltimo, né, e eu tava nervoso, quando eu passei pela porta, aquele nervosismo todo parece que, sabe, passou, impressionante. E aí eram 3 mulheres, Dona Alice Klaus, depois eu fui saber quem era, que era gerente geral dos comissários da Varig, era uma pessoa temida pelos comissários, a gerente geral do RH e a professora de inglês da Varig, e tinha uma outra que era psicóloga, 4 mulheres. Numa distância enorme, você ficava sentado aqui assim, sem nada na frente, e elas lá numa bancada longe. Aquilo já era para testar, né, teu posicionamento, como é que você ficava, enfim. E aí a primeira pergunta, qual foi? Por que você quer ser comissário de bordo? A minha resposta, já tudo em inglês, né? Olha, na verdade eu não queria ser comissário de bordo. Aí elas olharam para mim e falaram assim, eu sou técnico químico. Contei a história toda. Sou técnico químico, trabalho numa empresa de química, aí um amigo meu que me falou que a irmã dele está fazendo prova aqui para comissário, e ele sabe que eu estou terminando meu inglês agora, então ele sugeriu. Elas se interessaram e começaram a me perguntar como é que era o meu trabalho lá, o que eu fazia. Trabalhava no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, comecei a contar a história e tal, acabei a história, e ela falou assim, tá bom, Cid, tudo bem, e assinaram o negócio. Eu falei, aí eu não entendi, tudo bem, não entendi se eu tinha passado ou não, né? Fui até a mesa e falei, mas então, eu passei ou não passei? Ela passou, amanhã, 9 horas da manhã, você esteja aqui para fazer dinâmica de grupo. Cara, E assim foi a história, Márcio. Eu não vou me alongar muito, não, mas assim foi a minha entrada na Varig. Bom, e aí pula do treinamento já para os aviões, você percorrendo o mundo. Sim. Ô Sidney, numa viagem longa, eu vi que os 2 passageiros na minha frente estavam bebendo. O da direita, os 2 portugueses. Não, o da esquerda brasileiro, o da direita português, os 2 bebiam o tempo todo. Mas chamava, apertava lá o botãozinho, vinha mais garrafinhas de uísque para esse aqui, vinho para aquele. Eu falei, esse cara vai dar trabalho. E ele estava muito bem vestido, camisa com abotoadura, sabe? Paletó ali. Ô Sidney, teve uma hora que a coluna doeu muito e eu fui lá para trás do avião. E eu não me lembro que tempo foi, mas foi um tempo muito longo. Sempre eu procuro ficar invisível para algum comissário não chegar. Quer ter a bondade de sentar, por favor? Então, olha, desculpa, é muito. Não, tudo bem, sem problema. Mas se começar a balançar, o senhor tem que sentar rápido. Tudo bem. Depois de um tempo que eu achei que eu já estava sem dor, quando eu cheguei na minha poltrona, a Tânia aqui dormindo, e aqui com intervalo aqui entre as poltronas, e ele aqui apagado, dormindo na minha poltrona, o que estava bebendo uísque. Falei, que isso? Aí eu peguei o ombro dele e fiz assim. E ele continuou, porque eu escutava... Apagou completamente. Eu falei, não me basta as turbinas do avião, tem alguém. Aí eu segurei no ombro dele, fiquei balançando, e ele não acordou. Eu falei, como alcoólico? Um cheiro de bebida azeda, fui até pela Tapier, procurei a comissária e disse assim, olha, eu gostaria mesmo de dar um soco nele para ele poder sair do meu lugar, mas ele está dormindo na minha poltrona. No seu lugar? Eu vou morrer sem entender o que houve. Ela chegou no ouvido dele, disse qualquer coisa, ele fez assim, levantou, desculpa, nunca vou entender isso. Conte para mim uma coisa engraçada que... sobre bebida, sim, tem muitas histórias. Tem uma história de um passageiro que passou... Aquela época, a Varig, a bebida era à vontade, né? Nós servíamos uísque, vodka, Campari, vinho tinto, vinho branco, cerveja, tudo. Era muito farto. E aí, esse passageiro estava bebendo muito. E aí... o serviço tinha drinks, tinha viagem internacional, né? E aí vinha o passe de bebida, depois o repasse, e ele bebendo, mas era copo duplo de uísque e tal.
E aí, depois que acabou tudo, ele ainda foi lá para trás para ficar bebendo mais, né? Lá na galha do avião, que é a cozinha, né? E aí eu falei para ele um momento assim, falei, olha, o senhor sabe que cada bebida que o senhor toma aqui equivale a 3 que o senhor toma lá embaixo por causa da pressurização. Eu não sabia. Equivale a 3 doses? Exatamente. Então, se o senhor tomou 3, o senhor já tomou 9, como se eu tivesse tomado 9. Ele riu, falou, rapaz, eu tô acostumado a beber, isso aí para mim... O senhor é que sabe, a gente não podia dizer não pro passageiro, a não ser que ele estivesse sendo inconveniente mesmo. Né? Pois esse passageiro, ele não desembarcou, ele foi desembarcado em coma alcoólico mesmo. Coma alcoólico? Todos desembarcaram, ninguém conseguiu acordá-lo. De jeito, né? Veio a equipe de médico. Essa foi uma história. Agora, teve uma outra que essa foi terrível. Deixa eu ver, até para eu saber de você, porque você ocupou sua mente de forma positiva estudando, porque eu fiquei pasmo de saber que você treinava locução e narração ali. E o curso de teatro também eu estava voando. Também teatro a bordo. É. Numa outra viagem longa, eu sempre dou um jeito de ser simpático, dar aquele sorrisinho assim, olha, não implica comigo não, deixa eu ficar aqui atrás, eu prefiro ficar em pé do que... Jantar servido, filme, daqui a pouquinho é aquele acampamento, é perna pelo caminho, é gente de boca aberta, roncando desse jeito. E tal. E eu em pé lá atrás, e aí um comissário vinha caminhando-se de braço cruzado, olhava todo mundo, ele pulava por pernas, afastava alguns braços, passou por mim e fez assim. E eu para ele. Não me mandou sentar. Aí foi pelo outro lado do corredor, devagarinho, olhando ele. Foi lá na frente, fez o mesmo trajeto, passou por mim e fez de novo. Eu quase falei assim, amigo, eu tenho dor na coluna. Mas ele só fez isso. Balançou a cabeça, de novo pelo corredor, foi e veio. Eu comecei a ficar incomodado. Eu acho que eu vou sair porque ele deve estar assim, olha, eu estou evitando te chamar a atenção. Eu imaginei. Ele chegou perto de mim, parou e disse assim, e as horas não passam. Isso já... Era a agonia dele, Sim. Já aconteceu. Já aconteceu? Já. Às vezes o tempo... A viagem não chega de jeito nenhum. E o cansaço, muitas vezes você está cansado. A gente tinha um voo na Varig que chamava, o apelido entre nós, né? Era Empurra, para o Japão. Empurra? Chamava, vai fazer o Empurra? Como é que era o Empurra? Era assim, você saía do Rio de Janeiro, São Paulo, Los Angeles, pernoitava em Los Angeles. No dia seguinte, Los Angeles, Tóquio, pernoitava em Tóquio. No dia seguinte, Tóquio, Los Angeles, pernoitava em Los Angeles. No dia seguinte, Los Angeles, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Você chegava no Rio de Janeiro, a gente tinha orientação médica dentro da Varig para saber como lidar com isso. Eles diziam para a gente não entrar no fuso horário do local, porque senão era pior. Mas como é que você ia fazer? Você chegava às 8 horas da noite em Tóquio, você ia considerar que eram 8 da manhã e tomar café da manhã? Não, você tinha que comer uma comida e dormir, né? Pelo horário nosso, você não podia dormir, você tinha que ficar acordado. Mas não dava certo. Aí, comigo, cada um reagia de um jeito, o organismo, né? Quando eu voltava desse voo, passava 2, 3 dias sem conseguir dormir direito, sem praticamente de olho aberto à noite. Assim. Foi todo esse tempo de comissário? Isso? Esse voo surgiu quando eles acabaram com a base no Japão. Tinha uma base no Japão. Sim. Então eles acabaram com a base de comissários tripulantes no Japão, então passaram a fazer essa coisa. Tinha uma base só em Los Angeles e criaram esse voo. Sim. Mas esse caso desse outro passageiro foi o seguinte, ele, mesma coisa, bebendo muito, estava com a esposa sentado. E a gente lá no plantão, lá na madrugada e tal. E de repente eu olho assim e ele vem, sabe quando o cara vem batendo uma poltrona no outra? E assim eu falei, ali não tá dando certo não. Ele veio para ir no banheiro, já ruim assim, as calças meio arreadas já, entrou no banheiro e, rapaz, e a hora passava e o cara não saía do banheiro, e ele não saía do banheiro, a gente ficou preocupado e fomos ver o que estava acontecendo. Ele estava todo destruído, todo destruído. Fez aquela coisa toda, só que ele fez nas calças, né? Fez nas calças, se borrou tudo e estava numa situação ali. Aí a gente entregou umas garrafas d'água para ele se limpar ali dentro e fui falar com a mulher dele que estava sentada. Minha senhora,
senhora, o seu marido está lá no banheiro, numa situação, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, agora é o seguinte, nós precisamos de uma calça, que a calça dele foi para o lixo. Nós pegamos a calça, amarramos num saco de lixo, e agora, a senhora tem uma calça dele aí para ele vestir? Não tenho, meu filho, está tudo no porão. Não, a senhora tem que arrumar alguma coisa para ele vestir, porque desse jeito não dá, ele não vai poder desembarcar. Né? Como? Com uma toalha enrolada na cintura. Ela falou assim, eu tenho uma calça aqui minha, leg. Pronto, é isso aí, resolveu. É a sua calça leg que ele vai usar. Será não? Será não é? E aí pegamos a calça dela preta, aquela que tem um negócio embaixo do pé, assim ainda, que passa embaixo do pé, né? Uma alçazinha para segurar o sapato, né? Aí ele botou aquela calça, rapaz, e aí sapato 40, aquela coisa embaixo do sapato, e aquele negócio colante, assim, ele saiu do banheiro, assim, falou assim, mas não vai ficar esquisito, não, com essa calça? Aí a gente estava chegando em Madrid, né? Eu falei assim, não, nós estamos chegando na Europa, tudo é moda. Isso aí é moda que o senhor está lançando, tá tudo certo. Mas o cara desembarcou daquele jeito, Márcio, com aquela calça leg colante, com pé sapato 40. E aí, esse acho que nunca mais bebe tanto do que ele bebeu. E a perna justinha na calça. Justinho, colante, aquela roupa colantezinha. Eu queria ouvir mais, não dá. Sempre a correria contra o tempo. Conversar com o Sidney foi um prazer. Deixa eu contar uma outra história Temos tempo, menina? Essa é rapidinho, de um comandante chamado Costinha. Quem é da aviação vai se lembrar do comandante Costinha. Ele voava, você gostando de aviação, o 727, que é um dos aviões, para mim, mais lindos que existe. Ele tem aquela escada ventral, o 727 tem duas turbinas. Tinha as duas turbinas na cauda. Duas turbinas e aquela escada ventral que você desembarcava por trás ali também. E aí eu, novinho de aviação, pouco tempo voando, o comandante Costinha era um pregador de peça na turma, né? E aí eu lá na frente, na porta dianteira com o chefe de equipe, e aí os passageiros começam a desembarcar tanto pela frente como por trás, pela escada ventral ali. E aí ele sai da cabine de comando com a cara emburrada, sabe? Ele olha assim, o que está acontecendo aqui? Eu falei, comandante, não sei, tá todo mundo desembarcando direitinho e tal. Eu falei, não, você não está vendo o que está acontecendo, não? Eu falei, o que, comandante? Os passageiros, tem que ficar alguém lá atrás para segurar os passageiros. Porque os passageiros, quando gostam do voo, eles descem aqui pela frente, sobem lá por trás pela escada ventral e não vai acabar nunca esse desembarque aqui. E eu tenho que ir embora com esse avião. E olhando sério para mim, aí eu olhei para o chefe de equipe, o chefe de equipe olhou para mim e fez assim. Mas ele sabia da brincadeira do Costinha, depois eles não se aguentaram e começaram a rir. Mas eu acreditei naquilo, achei o passageiro desce mesmo, vai subir lá por trás de novo. Quer dizer, coisa maluquice. Trote, né? Mas foi uma época muito boa da aviação. Aliás, uma coisa que um amigo meu me perguntou uma vez, Márcio, ele disse assim, Sidney, colega da Varig também, você não tem saudade daquela época da aviação? Bom, ele perguntou por mim, eu ia te perguntar. E aí eu refleti assim, eu dei uma resposta para ele que é o seguinte, e é o que eu penso mesmo, assim, eu tenho boas lembranças, porque saudade é uma coisa que te remete àquilo que você não tem mais e que te traz um sofrimento, uma tristeza. Sim. Mas o que ficou da aviação para mim foram boas lembranças, sempre, do contato com amigos, dos lugares que eu conheci, das experiências que eu vivi. Então eu guardo boas lembranças, não saudade. Muito rica, né? Uma experiência muito rica. Muito. Eu queria, mas não posso. Eu acho que eu vou fazer um movimento de protesto aqui para a gente ter um podcast de 1 hora com cada convidado, porque as histórias não acabam. Sidney, muito obrigado, sucesso. Márcio. Você é amigo de Deus, porque as coisas acontecem para você, mas você é um ser humano da maior qualidade, um tremendo de um caráter, bom trabalhador, inteligente demais e de um talento, tem muito que agradecer a Deus. E eu agradeço a nossa amizade e sou um fã incondicional. Toda madrugada eu estou lá te ouvindo. Jazz Livre, estou lá te ouvindo. É isso aí, na Rádio Bem. Boa sorte para você. Obrigado, sempre. Márcio. Uma honra estar aqui, uma alegria. E que esse canal traga muitos encontros bacanas, o Batcast, para todos que acompanham aqui você, viu? Uma honra, um prazer estar aqui.